Bem, eu fiz toda aquela introdução aqui e falava então do Tatá. Agora conseguimos um contato exatamente com o Robson de Rosa, que foi criado dentro da rádio, né? Seu pai, o Roque, falecido ano passado, morava sempre ao lado ali da emissora. Isso permitiu que ele, desde menino, e ele menino não é mais, então você veja que boa parte dessa história ele viu desde menino e pode contar muito bem de quem foi o Tatá, o companheiro do seu próprio pai, falecido ano passado, neste mesmo mês de agosto, em que perdemos um ano depois, no mesmo mês, esse grande nome da comunicação e do rádio em toda a nossa região. Bom dia, Robson. Bom dia, Daércio. Bom dia aos ouvintes do seu jornal da Rádio Saudades FM. Pois é, Daércio, na verdade, quando o meu pai, Roque de Rosa, chegou em Ibitinga no ano de 1964, o Tatá, o Antônio Carlos Pedrosa, ele já trabalhava na emissora de rádio, na Rádio Ibitinga, há 2 anos. Então o Tatá está conosco aqui, ou estava até ontem conosco, né, desde 1962, ou seja, 58 anos. Eu tenho 54 anos de vida, o Tatá me viu nascer, crescer, ajudou na minha educação, me fez jornalista de fato como eu sou, até porque eu tinha vergonha do talento do meu pai, embora queria ser muito jornalista, né? E tinha vergonha do meu pai. Então, meu pai, percebendo essa vergonha minha e essa vontade que eu tinha de ser jornalista, chegou para o Tatá um dia e falou: escuta, ensina o Robson a ser jornalista de fato. Se você conseguir passar a ele metade daquilo que você sabe, ele será um grande profissional. E o Tatá me ensinou praticamente tudo que eu sei aqui de jornalismo, do rádio, enfim. Foram 54 anos vividos ao lado do Tatá, o Daércio. E quem diria, né? Um vírus que saiu lá de Wuhan, da China, chegar aqui em Ibitinga, no interior paulista, e levar embora o nosso querido companheiro, irmão do meu pai, né? Não de sangue, mas irmão de coração. Afinal, o Tatá dizia sempre que ele era casado com o meu pai, mais do que era casado com a sua esposa, a dona Lourdes, a Lourdinha, a dona Maria de Lourdes, que também faleceu de Covid 10 dias atrás. Enfim, e o Tatá dizia isso, que ele era casado com meu pai, porque ele falava que ele passava mais tempo ao lado do Roque de Rosa do que com a sua própria esposa. E é uma história incrível, né, Odaércio? Porque vai deixar muitas saudades. Ele apresentou o programa aqui no dia, o último jornal falado, no dia 1º de agosto. Depois daquele dia, chegou aqui reclamando que estava gripado, que tinha feito café pela manhã e abriu a porta da cozinha, tomou aquele vento gelado e dali ele havia gripado. Eu já percebi que não era gripe, até porque sua mulher já estava acometida com o coronavírus. Eu já percebi que era de fato o vírus. Não quis assustá-lo, até porque a sua filha é enfermeira padrão aqui da Santa Casa, uma pessoa excepcional, chama-se Isa Flávia, e estava sob boas mãos, né? Mas com esse vírus, infelizmente, Odaércio, é uma roleta russa, né? Para alguns, ele não faz absolutamente nada. Para você ver, o meu filho, que trabalhava com o Tatá também hoje, o Leonardo, tem 22 anos de idade, era companheiro do Tatá em tudo também, inclusive no jornal, técnico de som, coisa e tal. Ele acabou pegando, provavelmente contraiu do próprio Tatá. Ele não sentiu absolutamente nada e só descobriu que estava com o vírus, porque todos nós aqui da rádio nos submetemos a exames, né? E o meu filho foi detectado também. Já minha esposa, que também trabalhava com o Tatá, a Daniela, ela também acabou contraindo o vírus e passou muito mal, quase morreu também. Enfim, depois do dia 1º de agosto, um sábado, na segunda-feira o Tatá já não veio trabalhar. E por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu vi o Tatá faltar no serviço por um problema de saúde ao longo desses 50 e poucos anos aqui na rádio. Significa que ele gozava de plena saúde. Era um touro, Daércio. Que coisa, hein? Ele vinha para a rádio de a pé, voltava para a rádio. Eu nunca vi o Tatá doente na minha vida. Impressionante. Né? Era um touro. Impressionante. E assim, não teve jeito, né? Infelizmente perdemos aí. Nós já sabíamos que o estado dele era crítico, depois que ele foi para Américo Brasiliense, sua esposa já estava lá entubada.
e depois que ele foi para Américo Brasiliense, ele acabou sendo entubado também lá. E depois os rins foram afetados pelo vírus, que acabou paralisando os 2 rins. Aí ele ficou em coma induzido, entubado e fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Aguentou 25 dias entubado, para você ver a saúde dele, né? E acabou falecendo ontem à tardezinha, ontem às 6 horas da tarde, Daércio. O rádio, os ouvintes perdem um grande comunicador, o rádio regional também, mas a família sente, na verdade, muito mais do que essa tristeza. Um verdadeiro drama se instala nesta família, porque também as filhas estão internadas também. Para você ver o velório, o seu sepultamento não tem nem velório, né? O Covid não deixa essa possibilidade da família velar o falecido, né? E o que acontece? O velório está sendo neste momento às 8 horas da manhã, sem absolutamente ninguém, apenas com a bênção do padre. E a Daniela está lá presente, porque as filhas não podem estar juntas, porque as 2 estão internadas também com Covid-19. Que situação humilhante que esse vírus submete a gente, Exatamente. Né? É muito triste, né? Você perder uma pessoa tão querida, um pai, uma mãe, e não poder sequer... Não poder ver. Exatamente, ver lá o corpo. É muito difícil, é complicado. Em Ibitinga, Daércio, hoje 29 mortes. Eu não sei quantas pessoas morreram em Matão, mas eu acredito que seja menos que isso. Nós temos aqui 12 registros. Pois é, aqui metade. 29. Menos da metade. 29 com 1.000 casos aproximadamente registrados. O fato de que Ibitinga recebe muitos turistas em função do... E é um movimento gigantesco de turistas. Sim. Será que isso foi um complicador para o município de Ibitinga, particularmente? Eu acredito que sim, Daércio, porque aqui o vírus realmente pegou a tal ponto que a USP de Ribeirão Preto está fazendo um levantamento na cidade, fazendo testagem em massa aqui. Mais de 1.000 famílias estão sendo testadas no dia a dia, num trabalho da USP, para poder detectar o que está acontecendo na cidade de Ibitinga. Afinal, são 1.000 casos registrados aí e quase 30 óbitos, né? E temos vários pacientes delicados aí nas Santas Casas da região. De Ibitinga também, entendeu? Eu sempre procuro guardar aqui as boas lembranças, inclusive de seu pai, falecido ano passado. Foi uma grande perda. O jornalista número 0001 do Brasil, o primeiro jornalista a ter um registro profissional de jornalismo desse país. De tão importante que foi esse cara. E quando ele faleceu, foi uma tristeza enorme, né? E, enfim, e você tem sido impactado muito, porque vejam, o Robson perdeu o pai, enquanto a mãe já estava com toda a saúde comprometida em uma UTI, vindo a falecer já em seguida. Quantos dias depois, Robson? 10 dias depois. 10 dias depois, em agosto do ano passado, perdeu pai e mãe. E agora esse companheiro que tem essa história de estar junto desde que ele nasceu. Há um ano atrás e um mês, eu entrei no jornal para dar notícia do falecimento do meu pai. Quis o destino que exatamente há um ano e um mês depois, eu entrei para dar o falecimento do Tatá, que era irmão do meu pai, né? E coincidentemente o meu pai morreu, depois de 10 dias minha mãe se foi. Isso que eu ia dizer. Agora a mulher do Tatá morreu 10 dias depois. 10 dias depois morre o Tatá. E coube a mim também entrar no ar novamente. Não, é triste. É muito triste. Hoje eu não aguentei. Eu acabei chorando em pleno microfone, porque a dor da perda é demais, Daércio. E pra gente faz uma falta tremenda. É muito difícil encontrar bons profissionais no rádio, né, Tatá? Né, o Daércio, principalmente no jornalismo. E a gente tinha 2 referências aqui em Ibitinga, né? Que era o meu pai, Roque de Rosa, e o Antônio Carlos Pedrosa, o Tatá. De repente os 2 se foram. Nós estamos meio perdidos aqui, entendeu? Eu imagino o quanto. Sabe, Robson, eu tenho comentado desde o princípio da pandemia que eu consigo entender as mais diferentes reações que as pessoas têm diante do vírus. Há as pessoas que estão incrédulas, que até hoje não acreditam. Há outras que acreditam, há outras razões. Há outras que acham que um remédio lá determinado pode resolver, outras que não acreditam no tal remédio. As discussões ideológicas, deu de tudo nessa pandemia. E eu não polemizei aqui no programa e procuro entender e achar
que todos foram impactados de alguma maneira e cada um reagiu ao seu jeito. É coisa da condição humana. Tudo é novidade. Nós temos que entender aqueles que não pensam como a gente, que não acreditam num remédio como a gente às vezes pode acreditar. Enfim, essas divergências todas têm que ser entendidas. Nós temos que ter o bom senso de entender que a doença impactou a todos e provocou em cada um tipo de reação. Isso é da condição humana e é preciso que a gente tenha essa compreensão. Porém, a morte do Tatá e as circunstâncias em que isso se tornou um drama na família inteira, com a morte da esposa e as filhas adoentadas, não pode, no nosso caso que o conhecemos, ser em vão. É preciso que nós tiremos uma lição disso, isto é, não brinque com isso. Não vá achar que isso é simplesmente qualquer doença, ainda que seja, na verdade, para muitos aí tenha sido ou venha a ser uma simples gripe, ótimo, melhor ainda. Mas leve a sério, siga as recomendações médicas direitinho, porque isso pode acontecer em qualquer família. O que está acontecendo agora na família da Rádio Ternura de Ibitinga, na família de comunicação do rádio da TV de Ibitinga e, sobretudo, na família do Tatá, pode acontecer na minha, na sua, se a gente não ficar vigilante. Eu acho que esse é o legado que essa morte pode deixar para nós que continuamos aqui em vida, não é? Exatamente, Odair. Aqui na rádio nós tivemos 15 casos. 15 casos somente aqui dentro. Enfim, vários funcionários afastados. Nós passamos um drama terrível aqui. Precisamos contratar, inclusive, uma empresa aí de Matão para desinfectar a rádio toda, entendeu? Tirarmos todo mundo aqui de dentro, ficamos um dia sem aparecer ninguém aqui e, graças a Deus, há 10 dias não apareceu mais nenhum caso. Mas assim, dos 50 funcionários que nós temos aqui, 15 ficaram infectados e deu medo em todo mundo, né? Porque alguns passam muito mal, outros não sentem absolutamente nada. É complicado essa história aí, viu? Não brinque. E não pode brincar mesmo. Ontem mesmo eu recebi uma denúncia no jornal de que uma garotada estava fumando aquele narguilhas que chama, né? Isso, dividindo na boca, num bairro da cidade aí, tinha mais de 10 crianças mesmo, de 10, 12 anos. Acho que até é proibido aquilo para criança, não sei como é que funciona a lei. Creio que sim. Eu creio que sim, e porque o pessoal filmaram e me mandaram, e a molecada toda absurdo, passando de boca para boca, entendeu? Que coisa, meu Deus do céu. E as mães ali no entorno, é um bairro popular aqui em Ibitinga. Quer dizer, está faltando educação, eu acho, né? Com certeza, eu tenho cobrado aqui os pais também, sempre que há aglomeração de jovens. Aqui nós temos um problema de alguns pontos críticos aqui em que eles se aglomeram sem qualquer cuidado nos finais de semana. A gente tem cobrado a segurança, a fiscalização, mas ao mesmo tempo tem colocado como fiscal a figura dos pais, porque não é possível que eles não saibam que o seu filho está nessa situação e pior, é para a casa deles que ele vai voltar e parece que tem muita gente aí que a figura do pai e da mãe do portão da minha casa para fora é problema do Ministério Público, é problema do Conselho Tutelar, não, é problema do pai é pai para a vida inteira. Exatamente, aqui em Ibitinga, Daércio, é tão grave a situação que nós temos o toque de recolher aqui. A partir das 9 horas da noite é proibido sair de casa, devido à gravidade do vírus. Isso por quê? Porque, na verdade, finais de semana, a avenida chamada Passeiódromo, aqui onde é que a galera se reúne, havia milhares e milhares de pessoas, todas as sextas, sábados e domingos, todo mundo sem máscara, tomando cerveja em rodinha. Aí não teve outra maneira a não ser colocar o toque de recolher aqui, que já impera há um mês aqui na cidade. Poxa, eu não sabia desse detalhe, não sabia mesmo. Mas olha, Robson, a gente quer se solidarizar com a tristeza de vocês, mas também trazer como alento esse legado que é o drama que se instalou sobre esta família. Desse drama a gente retirar algum aprendizado nas nossas vidas. Seja você nosso ouvinte, telespectador e internauta, agora que nos acompanha nesse momento, alguém que conheceu o trabalho do Tatá ou não, mas ele deixa como legado esta reflexão do cuidado que terá que sempre ser permanente e por último se serve como alento, Robson. Eu diria que a esta altura o teu pai e o Tatá já devem estar lá com um programa de rádio na Rádio Celeste contando piadas, né? Exatamente. Esses dois, não duvide, porque eles eram muito peraltas. Exatamente. Muito peraltas, muito alegres, muito felizes. E duvido que não tenham levado esta felicidade para onde foram, né?
O meu pai tem uma música que ele dizia assim: quando agosto chegar, eu virei te buscar, né? Olha, é mesmo? É mesmo. E ele foi os dois foram em agosto. Os dois e minha mãe também, né? Ele compôs essa música, como é o nome da música? A música acho que Quando agosto chegar mesmo. Que é a composição, que o vou te Rock mandar era depois, compositor sensacional, uma música muito bonita. Ah. E foi a música de maior sucesso dele, e a música diz assim, né? Quando agosto chegar e o ipê florescer, eu virei te buscar. E é verdade, o ipê floresce agora em agosto mesmo. Exatamente. O meu pai era um fanático pela natureza, né? E ele escreveu essa música e ele faleceu dia 26 de julho. A minha mãe morreu dia 5 de agosto, né? E agora o pessoal da cidade está brincando aqui que chegou agosto e ele veio buscar o Tatá, né? Que bom que eles não deixaram. vivia sem o Tatá, né? Então agora você diz que a população às vezes está brincando aí, muitos dirão, poxa vida, mas no momento desse, que é realmente triste, é que os dois eram a cara da alegria. Exatamente. Era o teu pai contando piada, o Tatá dando risada e depois ele falava, eu não aguento mais, de tanto que ele ria, né? Daí, pra você ter uma ideia, eu nunca vi os dois discutindo, ou um bravo com o outro, em 50 e poucos anos de vida aqui dentro. Nasci aqui dentro, né? Fui criado aqui nos corredores da rádio. Que amizade, não? Nunca vi. Um tinha um carinho excepcional pelo outro, uma confiança absoluta. Eles se conheciam nos olhares. Imagino. De tão afinados que eram. Exatamente. Né? Imagino. Robson, dê um grande abraço a todos aí, da família, a nossa a consternação. Pedir pro pessoal se cuidar, né, Daércio? Porque a gente só dá valor quando a gente vê pessoas próximas da gente indo embora com essa doença. Exatamente. Transmita, portanto, à família os nossos sentimentos e a família da emissora, todos aí, através da sua pessoa, que você dirige, todos eles, a nossa consternação, o nosso sentimento também. E a nossa esperança de que eles tenham a força, que vocês todos tenham a força de que vão precisar para superar esta ausência física, mas manter, assim como vi aí no prédio da emissora, as homenagens de seu pai, todo aquele acervo que tem aí dedicado ao seu pai. O Tatá também merecerá um espaço ali de carinho, né? Como dizia o Fiore Giriotti na sua crônica, Cantinho de Saudade, ambos estarão sempre incrustados em nosso cantinho da saudade, dizia o... Que bonito. Foi mesmo. Um grande abraço a você, bom dia. Um abraço, Daércio, a todos os seus ouvintes e também um bom dia. Um abraço. O Fiore tinha uma crônica, né? E ele era uma sumidade também, que ele homenageava os grandes nomes do rádio, do esporte, do futebol, e depois, ao terminar a homenagem, ele sempre terminava assim, que o homenageado estaria encrustado em nosso cantinho de saudade, nos tempos do rádio, que já não vem mais, né? Em que só falava quem tinha algo realmente para dizer, porque senão não podia falar em rádio, né? É desse tempo que vem essa gente toda que a gente está perdendo aí devagarinho, infelizmente.